conversar com vocês ao vivo, né? E isso significa que a gente pode ser ainda mais autêntico, mais realista, mais humanos, como sempre somos, né? Sem a prerrogativa de nos julgarmos assim, repórteres, jornalistas ou profissionais da televisão, mas sim pessoas da comunidade que têm um sonho, né, de abraçar um projeto em que acredita e fazer desse projeto um grande trabalho. Tá? Então, a gente vai iniciar hoje com uma proposta de discussão. Para quem já nos acompanha nos outros programas, a gente sempre traz uma temática para que nós possamos discutir, né? E hoje, então, a gente vai falar sobre os fatos inesperados que acontecem nas nossas vidas e que muitas vezes nos fazem mudar o curso, né? Nos vemos numa determinada situação em que o que havíamos planejado não vai rolar mais. E aí nós vamos ter que ter uma outra estratégia. O famoso plano B, que nem sempre está traçado, nem sempre está pronto para o uso. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Né? Quem nunca se viu assustado, perdido, sem saber o que fazer, porque repentinamente uma situação se mostrou diferente daquela que até então se esperava. Né? E é sobre isso que a gente vai conversar nesse momento aqui no Entre Linhas. Essa 1 hora de programa que a gente vai ter. É difícil, né, a gente ter esse jogo de cintura muitas vezes, mas a gente se supera e acontece, né? Não, é necessário, né? É sempre um prazer a gente estar aqui, né? Juntamente com nossos telespectadores, colegas, né? O Sérgio na produção, o Pedro, o Fábio. Isso é muito, muito, muito bom, né? Essa integração é muito boa, essa troca de ideias e muitas vezes de experiências, né? E esse tema hoje, ele é justo para nos mostrar que são experiências vividas, né? Como a Denise falou, quem não, né? Quem nunca teve que mudar o curso, né? Que até então estava seguindo, por algo inesperado que nos aconteça. E é sempre bom a gente sempre fala do plano B, né? Mas muitas vezes a gente não tem esse plano B. Mas é bom pensar sempre num plano D. Porque o inesperado sempre pode acontecer. E às vezes não, nem só um B, né? Tem que ter um B. Um B. Um B, o alfabeto inteiro. O alfabeto inteiro. Então, é uma satisfação enorme no momento também comunicado e que a gente também esperava por ele, estar aqui ao vivo, uma dinâmica diferente que apresentava para nós na comissão e conduzíamos um programa gravado e depois ele apresentado no canal. E eu tenho sucesso, satisfação de estar aqui ao vivo, né? E é uma mudança também para nós, é uma situação que nós tivemos que nos preparar para estarmos aqui. É um momento diferente para nós. Um novo desafio, né? É um novo desafio, né? Falou, nós estamos aqui não como jornalistas, como profissionais da educação, estamos sendo humanistas, sendo nós mesmos. Então, esse tema que nos trazia no interior também, ele nos conduziu a nós mesmos, hoje, nesse momento, onde a gente está vivendo esse primeiro programa. Te cortando, né? E justamente
por mais que a gente esteja preparado, esperando o momento, hoje também, nosso programa ia ser ao vivo, mas a gente não sabe como vai ser no momento, né? Como vai se comportar no momento, como as coisas vão acontecer, e isso dá um friozinho na barriga, né? Na barriga e a trajetória que a gente vai percorrer, né? Faz parte do que nós vamos estar falando sobre um tema que também é muito importante. Eu acho que, desculpa te interromper, mas eu acho que assim, ó, a gente vem sempre de forma despretensiosa. Né? Só que essa nossa forma despretensiosa, ela está tomando uma forma muito bonita, que é aceitando os desafios que nos é colocado. Né? Então, de certa forma, buscando lá o tema que a Denise iniciou, do que nos acontece, é também a gente pensar que o programa ao vivo, ele também é uma forma de desafio, né? Não tínhamos plano B, né? E despretensiosamente nós estamos aqui porque gostamos de desafios. Eu sempre comento que a vida é feita de desafios. Né? Eu acho assim que o nascer, o sobreviver, né, já é um desafio. Cada vez mais. Né? E cada vez mais continua sendo para nós, e não só para nós, como para todos, né, Denise? Eu penso dessa forma, né? E a gente assim, né, a possibilidade também de estarmos através do Facebook, né, que nos oportuniza a interação, né, os comentários, né, a gente sabe que isso também é uma exposição, né? É bem difícil no sentido de que a gente, claro, a gente tem que estar preparado para aquilo que vier, né? Vem o que vier, a gente tem que estar preparado para isso, mas é muito bom também, porque nos dá aquela sensação de diálogo, né? Que embora não esteja acontecendo com vocês, embora não esteja acontecendo nesse momento, depois a gente vai poder, através do Facebook, ter esse retorno. Né? E a oportunidade também, que eu considero bem interessante, é essa possibilidade dessa interação de a gente também ter essa tranquilidade, essa liberdade para dizer que nós não somos os donos da verdade, né? Então, os desafios aparecem para que a gente saia deles. E não é tão raro assim apresentar uma situação onde a gente diga que vou me aprofundar, né? Vou pesquisar. Isso para nós é muito importante, Nada porque mais humano, né? É um sinônimo de crescimento também, humano, né? né? Nada mais humano, exatamente. De colocar sua opinião, de se manifestar, porque a gente está comentando sobre isso também, né? Acho que a gente tem que se libertar dessa questão do julgamento do Facebook no canal, onde que a participação de todos ela é muito importante, mas ela não se torna um tribunal de justiça, de julgamento, de críticas, né? Mas assim, se ele for aproveitado de uma maneira positiva, de uma situação mais saudável para todos, né? Compreender
Eu não penso em julgamento, mas eu penso numa oportunidade de uma maior interação, né, do nosso telespectador. E a gente estar preparado, porque na nossa vida é assim que funciona também. Né? A gente tem que aprender que nem tudo que é nos dito, talvez não seja da forma como a gente gostaria, mas nem tudo que é nos dito é para que nós não gostemos ou que não venha a nossa expectativa, que não é para me ofender, né? A gente tem que se libertar um pouco disso. Eu queria fazer um comentário que nesse nosso projeto a gente está muito contente porque a gente contou com o apoio da Companhia das Flores, através da Grace Montemagiore, que está patrocinando os arranjos de flores que temos aqui, né? Isso é muito bom. É mais uma pessoa, com tantas outras que têm nos procurado para aderir ao nosso projeto. E isso nos deixa muito felizes. Então, o nosso muito obrigado à Companhia das Flores, à nossa amiga Grace. E a Companhia das Flores, a popular floricultura da Grace, né? Que é uma pessoa maravilhosa. Que todo mundo já fala, né? E já é consolidada aqui na cidade. Mas voltando ao nosso tema, né, a gente podia conversar um pouco sobre por que o inesperado ele tem duas facetas, né? Ele pode ser motivo de preocupação, como pode ser uma grande reviravolta, muitas vezes necessária para que a gente se acomode um pouquinho. A gente pode ver esse lado também da questão, né? Porque quando a coisa é muito previsível, ela fica meio sem graça, né? Vamos combinar. A gente tem que ter sempre um pouquinho daquela sensação do elemento surpresa para que as coisas possam ter um pouco mais de vigor, de dinamismo, né? Então, esse fator de imprevisibilidade pode ser tanto algo que nos causa preocupação como algo que nos traga extrema satisfação também, Exatamente. né? Acho que todos temos exemplos também disso nas nossas vidas. Exatamente. O inesperado não quer dizer que o inesperado seja sempre aquilo que vai nos preocupar, nos angustiar. Não. Tem inesperados fantásticos que nos acontecem, né? Me veio agora, né? Claro que uma gravidez, quando planejada, quando, né, desejada, mas muitas vezes ela acontece num momento inesperado, né? E ela, no meu caso, graças a Deus, e no caso da maioria das pessoas, é uma surpresa muito maravilhosa. Mas se a gente, num momento, não está numa situação de vida bem definida, se a gente está com algumas complicações pessoais, também pode ser uma notícia que nos causa um certo temor, porque ter um filho é maravilhoso, mas é um desafio enorme, gigante, né, nas nossas vidas, porque nunca mais a nossa vida é a mesma. Ainda mais nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje. E a gente também entende que esse inesperado, que pode nos causar uma certa preocupação, na verdade, muitas vezes, vem de uma forma que aí eu digo que é Deus que conduz. Porque eu conheço um fato de uma guria que estava grávida, aliás, estava com câncer, e engravidou. E foi um sentimento muito grande, assim, de tristeza, de angústia, do que poderia ter acontecido e o que o médico disse. Que a criança veio em função de salvar a vida da mãe. Então, quer dizer, mesmo no momento de susto, foi um momento de vitória, né? Que a gravidez trouxe para ela, que foi a cura do câncer. Então, são coisas que a gente não pode só atribuir o inesperado como algo... Problemático. Problemático, exatamente, problemático. Então a gente tem um ciclo, alguns ciclos da vida, digamos assim, até os 8 anos, que a gente fala, que menina bonita. Depende do moço. E depois dos 25 aos 50, a gente tem uma fase de transição na vida, né? Então, a
remédios. Né? Pega leve, pega leve, pega leve. Então, são as perspectivas que a gente tem dentro de uma trajetória. E nós temos uma questão também, que são das nossas ambições, dos nossos sonhos, né? Então, também são transportados através desses desejos que a gente tem durante os ciclos da vida. Tem que ter uma casa, tem que ter o seu automóvel para ter sua vida financeira, né? Construir uma família. Né? E aí, dentro dessa trajetória, muitas vezes as pessoas têm extensões da seus objetivos interrompidos por algum contratempo na vida. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, né? Como numa trajetória que o cara está imaginando em construir tudo isso, ele acerta sozinho na Mega Sena e a vida dele se transforma do dia para a noite. Esse inesperado aí, eu gostaria de um dia poder dar o testemunho. Então, o inesperado tem várias facetas e na condição da sua trajetória de vida também o inesperado é muito importante. Porque muitas vezes a gente é afogado na vida, não só por objetivos que a gente traça e deseja, mas às vezes pela pressa e pela ansiedade que a gente tem de atingir. Então, a gente, por falta de experiência, por falta de desejo, por querer chegar antes daquele objetivo, que muitas vezes a gente não adquire o conhecimento necessário para chegar até lá, a gente enfrenta algumas dificuldades, a gente enfrenta as frustrações, né? Frustrações essas que nós que colocamos em risco, né? Porque nós não tínhamos a devida experiência ou a devida capacitação para que a gente transpor aquela necessidade, aquela diversidade que a gente tem pela frente. Eu acho que também, junto com a experiência, a questão do conhecimento, né? Porque a gente poder aliar essas coisas, porque quando a gente tem muita ansiedade com relação a alguma coisa e a gente não sabe bem por onde qual o caminho que nós temos que percorrer para alcançar aquilo que aí vem o conhecimento, é que a gente pode muitas vezes incorrer em algum risco e a coisa não acontecer, né? E também o fato do inesperado estar cada vez mais presente nas nossas vidas, a gente sabe desde a pandemia como foi, né? Que a gente também, eu penso assim, não dá para adiar muitas coisas, né? Não dá para esperar muito. O ideal é que a gente consiga, não tem a fórmula, né, para esse equilíbrio, mas que a gente consiga adequar a nossa ansiedade com a nossa necessidade de espera, que é natural, mas também não se acomodar para que a coisa aconteça. É tentar chegar a uma equação perfeita para que a gente não venha a sofrer e a se frustrar, né? Porque não que a frustração seja um sofrimento, porque é do ser humano se frustrar, né? A gente tem que ter tolerância à frustração, ainda mais agora, né? Nos dias de hoje, eu sempre dizia isso para os meus filhos e continuo dizendo para as pessoas que é mais fácil as coisas acontecerem como a gente não espera do que como a gente deseja que seja, né? Por quê? Porque muitas das coisas dependem de mim, mas a maioria delas não. São involuntárias, a minha vontade, o meu desejo, o meu esforço, até porque a gente convive numa sociedade, num grupo, né? Então, é difícil chegar nesse equilíbrio, né? Não é muito fácil. Uma das coisas que eu acho é a frustração. E muitas vezes, e aí é o conhecimento, muitas vezes, se a gente tiver o conhecimento de como conduzir determinadas situações, não frustrar, né? Diminuir essa frustração. Mas o que acontece? Porque a gente entende o processo. Exatamente, entende o processo. Agora, quando a gente não entende o processo, não tem conhecimento de causa, aí tudo vira o quê?
pânico, né? Como que eu vou sair dessa? Como que eu vou agir? Como que eu vou... e agora, tem aquele ditado, e agora, José? Né? Mas isso tudo nos leva também a uma reflexão de que continua, e na minha opinião, sempre continuará sendo o mais importante o conhecimento. Mas eu quero voltar ali no Silvio um pouquinho, quando o Silvio fala de remédios, né? Gente, é bem verdade, né? Vamos combinar. Até uns anos atrás, eu ia viajar e me preocupava muito com uma necessaire de maquiagem, de perfume, de creme. Hoje a minha necessaire é de medicamento. Mas que também eu não, como é que eu vou dizer, não me frustro. Sou grata. Pior se eu não tiver. Bem-vindo ao time. Bem-vindo. Mas isso é uma realidade que a gente tem que constatar, mas que todo mundo vai passar. A gente sabe que se a gente tiver aí que entra o conhecimento e a experiência de vida que se chama em todas as partes qualidade de vida. Nós precisamos ter essa qualidade de vida, não só física como emocional, né? E eu até me arrisco a dizer transcendental, porque é uma questão de fé, é uma questão de que nós, muitas vezes, nós precisamos nos agarrar um pouco nessa dificuldade, na fé, na crença em alguma coisa, nos permitirmos acreditar e ter acreditar que tudo é possível, né? A gente basta ter fé, acreditar naquilo que a gente almeja. E valores, né, Silvio? Porque assim, ó, muitas vezes as pessoas atribuem a qualidade de vida a um bom carro, a uma casa, a uma viagem, e não necessariamente para te ter uma qualidade de vida, você precisa fazer tudo isso, né? Se tu estiver bem com a tua família, se tu estiver alimentação necessária para que tu tenha saúde, né? Tem que explorar a tua qualidade de vida dentro daquilo que te comporta, né? Porque muitas vezes, e é o que a gente vê hoje, as pessoas correndo atrás de N coisas como, entre aspas, qualidade de vida. E não necessariamente, muito pelo contrário. Muitas vezes esse correr atrás leva, sim, a um estresse, como eu digo, um somatório de estresse, e quando tiver idade para usufruir disso, não vai ter saúde. A questão dos valores, ela é determinante, porque o valor que eu dou para determinada coisa, determinada situação, é que vai determinar a intensidade daquele impacto sobre mim, né? Porque quando a gente fala em imprevisibilidade, em coisas que podem acontecer, que são desagradáveis ou não, a gente sempre pensa que são coisas transitórias, momentâneas, né? Passageiras. Mas vamos supor uma fatalidade, né, onde numa família alguém fica desempregado, né, que isso é um imprevisto, e é um imprevisto que vai afetar diretamente o quê? A qualidade de vida daquelas pessoas, porque e o pão de cada dia, né, e o prover daquela família, como é que vai ficar? Então tem tudo isso, né, a gente também parar de reclamar e botar gravidade, talvez, em situações perto de outras, assim, tão específicas e tão determinantes, isso sim é um problema. Quantas vezes, né, a gente se pega dizendo assim, eu achei que eu tinha um problema, mas hoje eu fui em determinado lugar, ou eu conversei com determinada pessoa e ela me relatou determinada situação, ela sim tem um problema. Eu fiquei com vergonha, né, de dizer que estava com problema. Ela sim tem um problema. Então, a gente também... um tipo de programa como esse, né, um debate como esse, é para que a gente também possa pensar que todos nós sempre podemos ter fortaleza de alguém, né?
Se não somos nossa fortaleza, nós podemos ser fortaleza de alguém. Se a gente pensar assim, todos nós somos fortes, né? Porque no momento em que eu tiver a minha fragilidade, o meu imprevisto, eu vou ter pessoas ao meu lado que vão me ajudar, né? a suportar isso. Então, por isso que é importante a gente sair da casca, né? A gente olhar sempre para o lado, fazer daquela situação que nos ocorreu, fazer uma análise, né? No entorno. Outras pessoas estão passando por isso, já passaram por isso, o que fizeram, né? Como eu posso me ajudar através do exemplo do outro. Exato. Voltando ao nosso tema, eu posso fazer um desafio para você. Olha, só pega leve, porque eu vou te lembrar que a gente está ao vivo. Né? Então, o nome desse programa não é Saia Justa. É Entre Linhas. Sim, nas entrelinhas, vamos lá buscar. Eu gostaria de ouvir de vocês um fato inesperado que aconteceu com vocês e de que forma vocês saíram. Eu tenho um bem interessante que aconteceu, que envolveu a minha saúde, onde eu, com todos os cuidados, tudo que tinha para fazer, vacina e tudo mais, eu peguei H1N1, né? E fui trabalhar de manhã, atribuí a rinite, a minha situação nasal, atribuí a rinite, só que no meio da manhã comecei com dor no corpo, disse, não, mas a rinite nunca me doeu o corpo. E aí fui fazer a testagem e estava com H1N1, né? Aí foi um super imprevisto, porque eu tinha uma atividade de trabalho muito importante, não que as outras não fossem, mas eu tinha, não podia não estar presente. Mas aí o que aconteceu? 7 dias de afastamento, e ruim, assim, mal mesmo, bem comprometida na minha respiração, na minha saúde. Mas aí, o que acontece? Ia adiantar eu ficar lá me lamentando e pensando no compromisso que eu não poderia realizar, pensando nas consequências daquilo, pensando que... Não, Denise, vai lá, te cuida. Ficava em contato telefônico lá com a cuidadora dos meus pais, para saber se estava tudo ok. E passou a semana. Até não foi tão ruim assim, porque eu consegui controlar a minha ansiedade, né? A gente fica muito ansioso. Você não sentiu a sensação de que é uma necessidade de eu parar, né? De eu ter que parar devido à saúde, mas não foi também a prova para nós de que as coisas vão andar sem a gente? Mas claro, a gente não é insubstituível. A gente tem um papel que a gente julga ser importante, mas alguém vai fazer. Alguém vai dar conta, alguém vai ter que fazer. Exato. E é bom a gente dar conta disso, porque senão a gente também não se permite parar, não se permite se sentir mais vulnerável. E olhar para dentro de nós mesmos, né? Entender que a gente é fortaleza, mas a gente também tem as nossas fraquezas. Nos permitir cumprir isso, né? E o Silvio? Eu tenho facilidade pelo quanto de comentar ele, né? Que as pessoas, quando se veem nesse momento, a vida passou e a gente não tem o outro. Eu tenho costume de sair semana, arrumar. Então, eu sempre chego em casa, eu chegava em casa e tirava o calçado e colocava embaixo da cama. E aí, no domingo eu me arrumei e tal, vou sair de mim. Fui esse tempo de conversando com os amigos. E eu conversando. E aí, eu estou passando e tal. E eu tenho costume de estudar os pés. E olhar para os pés. Botou o sapato. Eu estava
nunca vi você. Meu Deus. Lançou moda. Não sei moda, né? Tendência, né? Então, eu fui escravo, né? Então, mas a gente viu, ouvia as pessoas falarem, comentários sobre isso, e acaba que isso nunca vai acontecer. Então, essa coisa. E são momentos que a gente vê, passando, mudou, né? Então a gente precisa E como estar mais à frente. como seria com a tua idade agora, ou se fosse mais jovem, de repente a tua reação Seria outra. Seria Com certeza. A primeira é de não encarar numa boa, né? Quando você é jovem. Primeira coisa é a vergonha, né? Mas coloquei esse ponto, porque eu também, por outro lado, enfrentei situações muito difíceis na minha vida, né? Uma delas foi as perdas, né? Perdas familiares, amigos, perdas de pessoas próximas a mim, e impactaram muito, né? E a gente vê que, a partir dali, também, a gente deixa para trás uma convivência, uma relação, e que a tua vida, a partir dali, ela passa a ter uma conotação diferente também, e que aquelas pessoas que importavam e somavam na tua vida também, né, de uma certa forma, ou de outra, né, mas elas eram importantes na tua vida, naquela trajetória também. Isso também nos faz com que a gente valorize, né, o nosso caminho, a nossa trajetória de vida, as relações que a gente tem com as outras pessoas, né, que desde que a gente nasce, a gente não nasce sozinho, a gente depende de alguém para vir ao mundo, alguém concede a vida a nós, e nós não vemos, nós sempre precisamos de alguém. Então, a partir desse princípio, nós estamos determinados a viver em sociedade independente também da relação de outras pessoas que vai impactar Com certeza. nossa trajetória. Com certeza. Então, eu lancei Essas duas questões. duas questões, né? Uma que era praticamente cômica, né? E a outra que já vem para o nosso lado mais pessoal, nós estamos dentro da nossa realidade. Sim. Então, análise que eu faço, são lados opostos, mas também que são muito importantes na nossa vida. E agora, a dona Nilda tem que relatar também, porque ela não pensa ela, que ela vai nos deixar, né? Porque ela nos jogou essa bomba, ficou apreciando aqui as flores lá da Companhia das Flores, né? Da nossa amiga Grace, ficou ali fazendo, né? Carinho assim de, né? O lírio da paz e tal, mas agora não tem conversa, agora ela vai ter que revelar para nós. E por falar em Lírio da Paz, eu sou apaixonada por Lírio da Paz. A Grace sabe disso. Mas então, eu entendo, assim, essa coisa de... Eu também tive, né, Silvio, muitas perdas. N coisa. Mas eu quero contar um fato inusitado que me aconteceu. Eu tenho muito orgulho de dizer, quando eu comecei no magistério, não tinha concurso. E eu comecei com contrato. Só que era no Cerro do Rosa. Beleza. Era eu e mais umas colegas. Mas teve um dia que eu vim sozinha. Não sei, não lembro o motivo pelo qual não foram. Viajávamos, íamos juntos. Nós íamos juntos. E eu vim sozinha. E começou uma chuva, mas uma chuva torrencial.
E os meninos lá da escola, lá onde eu trabalhava, diziam que eu não ia poder vir, né? Porque o carro ia atolar, não sei o quê, que eu teria que posar lá fora. Não, mas eu vou. E vim, né? Com Fuquinha, Ah, mas então veio sem problema. caindo os pedaços, mas era o meu parceiro. Aí, gente, aquela chuva só aumentava, só aumentava. Ali perto da Copelme, furou um pneu. E água que Deus mandava. E eu parei no acostamento e pensei, e agora? Será que eu vou saber trocar um pneu? Será que não tinha celular na época, né, pessoal? E mesmo se tivesse determinado ponto da Não. localidade, não E eu tem pensava, sinal. e agora? Como é que eu vou me comunicar? Fiquei um tempo e pensei, não, mas eu vou ter que descer desse carro, vou ter que trocar esse pneu. E fui. Gente, pense, uma criatura que nunca trocou um pneu na vida. Mas eu sabia que tinha que botar um macaco, que tinha que soltar os tais de parafuso, e fui. E a água rolando. Aí, troquei, pingando a água, né? Quando eu estava terminando, parou um carro, perguntou se precisava de ajuda, não preciso nada, moço. Estou pingando água, muito obrigado. Peguei o carro, cheguei em casa e falei para o meu marido, olha, esse carro, além de ter furado o pneu, ele está sem freio. Como assim? Como é que tu vê? Eu vim, né? Mas ele está sem freio. Aí o William disse, eu vou dar uma saída com ele para olhar. Sim, porque eu tenho que trabalhar amanhã. Gente, ali perto da rodoviária, o William vinha vindo para abastecer naquele posto que tem ali. A sorte que ele estava de... Não, isso não. O William ia dirigindo, ficou com a direção na mão e o Fuquinha se foi. E o William pensou, essa criatura podia ter morrido na BR. Aí eu pensei, olha, de um fato inusitado, né, que foi a primeira vez que eu troquei um pneu, que foi com banho de chuva, né, mas alertou para quê? Para que fosse olhar o Fuca, que eu ia ficar com a direção na mão, na BR, talvez morrendo, matando os colegas, sei lá, eu que pudesse acontecer. Por que eu digo que os fatos inusitados, muitas vezes, ele não deve ser olhado só para o olhar de preocupação, porque ali aconteceu um fato inusitado, eu ter que trocar um pneu na BR, com muita chuva, e que me mostrou que eu poderia vir a ter um acidente muito mais grave. Mas esse fato eu gosto de contar, porque assim, ó, eu tenho muito orgulho de ter começado lá fora, e muito orgulho da minha audácia de nunca ter trocado um pneu e ter feito isso. Mas aí, o que tu relata agora é o clássico exemplo de que não é o que acontece, é como eu vou reagir àquilo que acontece. Como que eu vou encarar? Como que eu vou encarar isso? E é o mais difícil, né? Podem acontecer, porque se as coisas vão acontecer, vão. Não. Né? Que vai acontecer coisas que podem trazer transtorno, e é a coisa mais certa que tem. Porque nada é linear e redondinho. Com Agora, certeza. como eu vou sair dessa situação? Porque nunca me passou assim pela cabeça disso acontecer. Mas, obviamente, que isso poderia acontecer, né? E aconteceu. Não, e a gente também, a questão a possibilidade da imprevisibilidade se faz ser mais prudente. Exato. Porque se a gente tivesse certeza de que nada aconteceria, a gente talvez não fosse ter tanto cuidado, a gente fosse mais, não é relato a palavra, mas a gente não fosse se preocupar tanto em cuidar as coisas, mas é graças a esse não controle que a gente tem que redobrar o nosso cuidado, né? E redobrar a cuidado, né? Mas, E quando a gente é jovem, me parece, eu como trabalho com isso, e eu me identificando eles, porque muitas vezes, já me aconteceu, eu passava em situações, e a forma como eles me fez, eu fui pensando que hoje eu não sabia. Entendeu? Hoje eu teria, não, ela mais cuidado, né,
mais vivência, mais é uma situação que muitas vezes as pessoas precisam de de uma certa experiência de vida, né? A sua, quando eu volto lá na trajetória, porque as coisas vão levando a gente pelo caminho, muitas vezes que a gente vai, ao longo desse caminho, vai adquirindo experiências, vai como lidar com Deus, lidar com Deus, oportunidades que Deus conhece, Deus todos anos. Isso é um bom exercício. O comércio é um bom exercício e para quem é jovem hoje é uma experiência maravilhosa. E o desenvolvimento incrível de raciocínio, né? É um desenvolvimento interpessoal para todos os seres humanos, né? O comércio, trabalhar com Deus, trabalhar com lidar com o povo, lidar com os seres humanos. Aprender a conhecer as pessoas. Aprender a conhecer as pessoas, né? Então, lidar com essa situação é muito gratificante. Eu agradecer por isso, porque ao longo da vida tu vai vivendo, tu vai aprendendo, né, dentro do contexto que vive, a lidar com todas as situações que se apresentam, né? se apresentam. Então, a experiência de vida e as oportunidades resultadas, muitas vezes a gente não dá importância a elas, mas que elas depois, no resultado final, vão trazer um resultado bastante positivo. Então, Com base na tua experiência, o que tu diria hoje, digamos, que nós estivéssemos com um público de jovens? O que tu diria para os jovens com relação ao inesperado? dia, hoje a juventude, ela vive em momentos onde eu analiso, eu minha, né? Talvez não seja. O certo seria. Qual seria eu como jovem? mas qual seria a visão do jovem? Não a visão do jovem. O que tu diria para o jovem com relação ao... Ali tem o Pedro. Com relação a esse inesperado, o que tu diria uma possibilidade de uma forma dele agir? Cada pessoa, ela tem uma aptidão, ela tem um talento, ela tem uma vocação, né? E essas vocações, que cada indivíduo reage de uma maneira diferente. Muita gente vai imaginar que tem uma sala de aula e todos vão reagir da mesma forma. Sim, né? isso eu entendo. Mas eu acho que eu diria para um jovem hoje dizer a cada momento um momento especial na sua vida. Porque a cada momento a gente adquire conhecimento, a gente adquire experiência, a gente soma na vida da gente os prós e os contras, a gente aprende com as perdas, a gente aprende com as nossas vitórias. E essa vitalidade que a gente tem quando é jovem, ela não pode se perder ao longo do caminho. Então, essa vitalidade de ser jovem, né, ela tem que ser vivida ao máximo possível o tempo passa. Denise. Eu diria, não só para o jovem, mas para qualquer pessoa que esteja enfrentando uma situação assim, que foi meio bruxa mesmo, bruxa no bom sentido, porque eu ia propor exatamente que a gente procurasse dar uma dica para lidar com o que é bem o que tu disse, e até nem ia ser para o jovem, ia ser para todo mundo. Eu ia dizer assim, ó, calma. Porque eu nunca entendi tão bem aquela coisa assim, ó, do respira fundo, né? Inspira, né? Aprende
não escuta nada, relaxa, busca. Eu nunca entendi tanto isso, porque na calma, você vê um exemplo, ó, nem é pro inesperado, mas quantas vezes a gente precisa encontrar alguma coisa e a gente não encontra, sabe que guardou, porque a gente é organizado, mas não acha. E aí a tendência não é ficar calmo, ao contrário, a tendência é ficar cada vez mais ansioso e procurando. Enquanto tu não te acalmar, tu não vai encontrar. Mas se por algum momento tu desiste de procurar, porque tu já deu aquilo como não encontrado mesmo, ou que tu foca em outra coisa, sai daquela situação caótica de desespero, e tu respira fundo, e tu baixa um pouquinho essa frequência, daqui a pouco tu olha para um lugar onde tu já tinha olhado muitas vezes e a coisa está lá. Então, assim, ó, é a calma, gente, porque nada vai se resolver se a gente ficar desesperado. Mesmo a morte, mesmo as perdas que nos deixam no desespero maior, a gente tem que baixar a guarda, baixar a nossa frequência, nos acalmarmos. Frequência foi a palavra que me veio à mente, né? Estando ao vivo, a gente não pode pensar muito, assim, a gente tem que dizer. Talvez se fosse gravado, eu diria, não é essa palavra que eu quero, é outra. Mas, enfim, a gente tem que buscar calma, né? Porque aí as coisas se tornam claras. No caos, a gente não consegue encontrar e nem achar solução também. Olha, Denise, pois então, se era a questão que tu estavas em mente, eu tenho para te dizer que de bruxa não é só eu, no bom sentido. Porque exatamente eu penso dessa forma. Quando nos acontece algo inesperado, que não seja aquela surpresa boa, né, que seja algo que nos preocupe, exatamente isso. No primeiro momento, a gente ganha uma carga extra de adrenalina. Né? Adrenalina? Fica, exatamente. Exato. Fica, né, um turbilhão. Exatamente. A gente tem que, primeiro, saber que o exercício da respiração é uma grande companhia, é um grande remédio para que a gente se acalme. Segundo, essa respiração, respira fundo, ajuda a acalmar, porque nós só vamos encontrar saída no momento em que a adrenalina baixou, a respiração ajudou e a calma chegou. Porque... E aí o raciocínio melhor. Bem melhor, com certeza. Porque o que eu falei antes? A precipitação, né, o resolver no auge do momento que aconteceu, raramente vai dar certo. Pode até dar em alguns casos, mas raramente vai dar certo. Então, nada melhor do que a gente não se desesperar, pensar, respirar, para encontrar saída. Né? Claro, salvo aquela situação emergencial que tu tem que agir naquele momento. É diferente, né, de uma situação inesperada que nos acontece. Então, eu daria esse conselho, né, também, de que tudo na nossa vida tem saída. A única coisa que não tem saída é a morte. Tudo o mais tem solução. Por que muitas vezes a gente não encontra? Porque muitas vezes a gente não está nem raciocinando direito para poder enxergar a saída. Eu também percebo, a gente começa a transitar nos temas e conversar sobre aquele tema, né? E eu volto lá para ciclos que eu conheci. A partir do momento que tu vai para o seu próprio, né? Esse conhecimento é a base fundamental. Eu não estou dizendo que o conhecimento ele se torna uma pessoa insuperável. Não é isso. O conhecimento ele traz uma dinâmica muito
muito mais de um raciocínio mais lógico para enfrentar os seus problemas, para solucionar esses problemas. E também falei lá no início também sobre que a gente não nasce sozinho, a gente é fruto de uma relação que concedeu a gente, a gente trouxe a gente, né? Portanto, a gente dependeu de alguém para que a gente pudesse ser essa pessoa que eu, e somos. Mas que se tiver, Silvio, desculpa te interromper, mas é tão sagrada a vida humana que se ele tiver que nascer sozinho, ele vai nascer. Se ele veio para nascer, se ele veio para viver, ele vai nascer e ele vai viver. Né? Quantos casos inusitados a gente tem conhecimento de mães que deram à luz sozinhas. A criança lutou para nascer, a criança nasceu e veio ao mundo. Né? Então, tem as exceções também, né, Silvio? Sim. Mas, enfim, todos nós, muitas vezes, nas cidades, sempre é bom lembrar disso, que nós nunca estamos sozinhos, que nós podemos, ao longo dessas dificuldades, ter apoio de outras pessoas, né? Nos ampararmos, né? De outras pessoas que têm experiência de vida, que já viveram certas situações, né? E que podem somar na sua vida e podem te dar uma luz, aquela luz que não encontra, né? E que a gente muitas vezes encontra uma boa conversa, uma dificuldade. Ah, pode sim. Abrir o coração. Pode sim, com certeza. Isso, a construção da sociedade, ela é muito importante, né? Com essa inter-relação de conhecimento. Porque tem profissionais de várias áreas, a gente sabe que muitas vezes essas áreas, elas não se entrelaçam, elas não se comunicam. Eu acho muito linda essa analogia que vocês já devem ter visto, né? De que quando tu acende outra chama, né? O acender de uma vela que eu empresto, né? A chama para outra vela, eu não deixo eu não me afasto, pelo contrário, fico aquela luz. Então, é muito legal ter em mente assim, ó, que por mais desafiador que a situação seja, eu sou luz primeiro, né? Pensar sempre eu sou luz. E posso, num momento, não estar, a minha luz pode estar muito fraquinha, pode estar quase apagando. Mas quando eu me aproximo de alguém, que a luz está melhor que a minha, além de eu alimentar, né, a minha luz, a outra pessoa também vai se fortalecer comigo, né? Com certeza. Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque o desespero, ele está muito atrelado a uma sensação de falta de capacidade. Ah, sim, sim. Então a gente sempre tem em mente de impotência, né? Que a gente, o desespero, ele só vai tornar aquela situação mais difícil ainda, né? Se eu encarar só sobre a minha luz, sobre a minha ótica. Então, se eu procure alguém, e procurar alguém, não significa que eu vá sair aí falando da minha vida para todas as pessoas, mas todos nós, cada um de nós, tem aquelas pessoas que nos são mais próximas, né? Sabe que é bem importante isso, porque assim, ó, cada vez, as pessoas deveriam entender, né? Cada vez que eu tenho luz e eu me aproximo de alguém, eu não vou roubar a luz de ninguém, né? Pelo contrário, eu vou auxiliar outros alguém, né? Então, é bem interessante refletir sobre isso. Não precisa ninguém ter medo de que a sua chama vai apagar. Pelo contrário, ela só vai aumentar. E o fato de hoje a gente estar aqui, né, nesse programa ao vivo, que já estamos aí nos encaminhando já quase para os nossos momentos finais, né? E que num primeiro momento a gente está assustado com 1 hora, né? Não é fácil a gente conversar 1 hora, assim, sem ter interrupções.
E a gente está aqui, chegando, né, ao final desse nosso primeiro programa ao vivo, inédito, né? Comemorando a gratidão, que é a palavra que a gente gosta muito aqui, vem dizendo a vários programas. Gratidão à Companhia das Flores, nossa primeira patrocinadora. Gratidão ao nosso produtor que ousou. E também a nossa equipe de apoio. Pela confiança em nós, né? De achar que nós íamos estar parceiros e estamos. Gratidão ao Fábio, ao Pedro, né? Gratidão a vocês que aceitaram. E assim, ó, muita gratidão eu tenho por esses momentos vividos. Que para mim tem sido uma dose bem generosa de saúde. Que a gente possa, né, nesses imprevistos da vida e nesse andar que nos propusemos a andar juntos, que a gente possa continuar chegando até vocês e que esse nosso chegar nos deixe tão felizes como estamos agora, né? É verdade. E inusitado é agradecer aquelas pessoas que estão ali nos assistindo nesse momento, acompanhando esse momento, e para nós ele é um momento mágico na nossa vida, na nossa participação aqui no programa, né? Um momento que a gente hoje isso é festejar o momento, né, juntos, com vocês aí em casa, né? O primeiro programa ao vivo que a gente participou aqui na TV Atualidade, que nós colocamos ao ar, né, o programa Entre Linhas. E que vamos lá, né? Todo mundo acessar o Facebook. Comentar, sugerir temas para que a gente aborde. E não esquecendo que às quintas-feiras, a partir das 18 horas, chega aí que nós vamos estar esperando por você. Até lá. A participação de todos é muito importante. Beijo grande.